Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Boa noite a todos, aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Nós temos uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, para meditarmos nela. Encontra-se no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo número 15, capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. A parábola do filho pródigo, uma passagem talvez assim muito conhecida de todos nós, mas que nessa noite nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. E disse São Lucas capítulo 15, a partir do verso 12. Se você tem Bíblia, se junta com alguém aí, se não tem, chama alguém, arranja uma Bíblia aí na sua casa e vamos compartilhar esse momento. São Lucas, capítulo de número 15, verso 12 em diante, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós geralmente lemos a passagem toda e falamos também do outro irmão, o irmão mais velho que ficou na fazenda. A Bíblia diz que um pai ele tinha 2 filhos. Vou fazer uma síntese aqui para você entender melhor. E o filho mais novo chegou para o pai, já cansado dos serviços da fazenda, dos trabalhos diários, e disse: Pai, chega desse serviço, eu não quero essa vida para mim, eu imagino assim, e eu quero a minha parte da herança. Quero a minha parte da herança e eu vou embora. E a Bíblia diz que o pai assim fez. Mas o que é que isso, a gente, aos olhos humanos, pode ser que não esteja errado.
Mas o coração daquele pai, meu querido, ficou tremendamente magoado. E nós podemos tirar algumas lições desse texto para as nossas vidas, dessa passagem para as nossas vidas. O pai, ele foi tratado de uma maneira ingrata, de uma maneira irreverente por aquele filho. O filho chega para o pai e pede a ele a metade, ou seja, a parte que lhe cabe na herança, dizendo assim para o pai, em outras palavras, pai, porque quando você recebe uma herança, porque alguém morreu. Só deixa a herança que morre. E o filho estava dizendo para o pai, pai, você para mim morreu. Você para mim está morto. Eu não tenho respeito, consideração. Eu quero a minha parte daquilo que ele achava que era dele. E assim o fez. E a Bíblia diz que ele, recebendo a sua parte da herança, foi para uma terra distante. Passaram-se muitos anos, ele não gastou da noite para o dia. E ele desperdiçou todos os seus bens, a sua fazenda, os seus haveres, as suas posses, com os amigos, na farra, em tudo que ele podia, viveu assim, deleitosamente. Ele viveu de uma maneira pródiga, gastando tudo. E ele então passou uma fome muito grande naquela terra e a Bíblia diz que ele foi procurar alguém naquela terra ali, um fazendeiro, e que o mandou para o campo a apacentar porcos, cuidar dos porcos. E a fome era tanta naquela época que ele desejava comer a comida que se lançava para os porcos. Desejou comer a comida que se lançava para os porcos. Olha que situação. E determinado tempo, determinado momento da sua vida, a ficha cai, né? Determinado momento ele cai na real e ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome, eu aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer, pai, pequei contra o Senhor, errei, pisei na bola, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça apenas como um dos seus trabalhadores, me dê um trabalho aqui. E a Bíblia diz que ele tomou essa atitude, o filho, e voltou para a sua casa. E ele, estando longe ainda, a Bíblia diz que o pai o avistou de longe, viu e se comoveu de íntima compaixão. Olhou para ele, viu a sua miséria e correu e abraçou o seu filho e o beijou. Chamou os seus criados, mandou trocar-lhe as suas roupas, colocou sapato nos pés, sandália nos pés, anel nos dedos, mandou dar um banho. Disse, justo que nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, comamos e nos alegramos. Olha que situação. O pai, quando viu o filho naquela situação, o pai não mandou que ele primeiro tomasse um banho, o pai não quis primeiro que ele fosse, se pentear, se lavar, porque ele estava sujo, descalço, mal cheiroso, fedorento, numa situação lastimável. O pai não pediu que ele primeiro fosse se cuidar, não. O pai correu, o pai se comoveu, correu, abraçou e beijou. Agora, quando a gente vai olhar, irmãos, a situação daquele pai, eu estava meditando esses dias e as pessoas se apegam muito a outras coisas e não veem o que o pai passou. Qual foi a situação que aquele pai passou, o sofrimento que aquele pai teve com aquele filho, com aquela atitude daquele filho. E quando o filho chega até o pai, dizendo assim, em outras palavras, pedindo herança, achando e dizendo, dono de si, dono do mundo, cheio de si, cheio das verdades, batendo o pé, dizendo que o pai para ele não tinha valor de nada, que o pai estava morto, que desse a sua parte, que ele ia embora. Não esperou nem o pai morrer, pediu a parte antes para gastar, e o pai assim fez, o pai ficou calado. Em momento algum, a gente vê aquele pai chorando. Em momento algum, quando a gente lê esse texto,
A gente não vê o pai instando com o filho para que ele fique em casa, que ele não vá, perguntando ao filho o que foi que houve, que ele está tomando aquela decisão, né? Se agarrando nos pés do filho, abraçando. Não, meu filho, você é tudo, você é o filho mais novo, fique, eu preciso de você, a sua mãe vai chorar, o seu irmão. Não, ele fica calado, ele faz o que o filho pede. Sabiamente, ele divide a herança da parte do filho mais novo e deixa que ele tome as suas próprias decisões. Muitas das vezes, meu amado e minha amada, você que está escutando esta palavra, nós queremos fazer o trabalho de Deus. Nós queremos converter as pessoas. Muitas das vezes nós não ganhamos aquela pessoa para Cristo, nós não temos uma pessoa convertida, nós muitas das vezes impedimos o trabalhar de Deus. Sim, nós impedimos, como irmão Mário, nós impedimos o trabalhar de Deus, porque se ele fosse pedir à mãe, a mãe ia chorar, ia espernear, ia xingar, ia perguntar por que ele estava tomando aquela atitude, ia dizer que ele não saísse, que ele ia se arrepender, que ele ia quebrar a cara, que o mundo é duro lá fora, que dentro de casa ele tinha tudo, tinha comida, que ele era um filho ingrato, que ele ficasse, ia fazer drama, ia ficar chorando. Mas a gente não vê no texto bíblico, irmãos, o pai esperneando, o pai chateado, xingando, o pai batendo nas portas, o pai gritando, reclamando com ele, embora talvez tivesse vontade, mas o pai teve o controle psicológico, o controle emocional daquela situação em face daquela atitude do filho. E o pai então, calado, sabendo de que o filho iria quebrar a cara, o pai sabia que o que ia acontecer não era coisa boa. Mas o pai não disse: não, meu filho, você é lindinho, bonitinho, fique, por favor, não vá, a sua mãe não vai aguentar essa notícia, as coisas aqui não. O pai calado, o pai deixou realmente que o filho tomasse aquela atitude, porque era preciso que ele se encontrasse, tivesse um encontro pessoal, uma conversão pessoal na sua vida, irmãos. Quantos pródigos nós não temos dentro de casa, porque prendemos, seja em relacionamentos, seja em mudança de atitude. Quantos filhos pródigos nós não temos dentro de casa, porque queremos prender a pessoa. Aquele pai, ele sabiamente, irmãos, ele deixou que Deus trabalhasse. Ele dividiu, está aqui a sua parte, mesmo sendo tido como morto, sem valor, pelo filho como um pano de chão, um trapo, alguém que não tinha valor algum, um morto, um Zé Ninguém na vida do filho. Ele se conteve emocionalmente e deixou que o filho partisse. E não quis fazer o trabalho de Deus. Certa vez eu dirigi uma congregação e a gente vai tendo experiência, vai lidando, e uma pessoa chegou para mim e disse que queria entregar todos os cargos que tinha na igreja. Estava notando que a pessoa estava desanimada. Estava notando que a pessoa não estava muito bem consigo mesma. E eu, então, quando a pessoa chegou para mim, disse: irmão, eu gostaria de entregar todos os cargos. Eu quero isso, eu quero dar um tempo, eu quero descansar. Eu digo: tá bom, tá certo. Eu não insisti para aquela pessoa ficasse nos cargos, porque senão a igreja ia sofrer, a obra ia sofrer. Eu simplesmente, com base nessa experiência que eu tive, eu olhei para a pessoa e disse: tudo bem. Não perguntei por quê, não perguntei
porque o cansaço, não fui invasivo, não entrei em detalhe na vida da pessoa, não insisti em momento algum, e só me vinha esse texto da palavra de Deus na cabeça e no coração. Então eu digo, tudo bem. E deixei que a pessoa tomasse as suas próprias decisões, seguisse os seus próprios caminhos. Para que Deus pudesse trabalhar, para que Deus pudesse levantar outra pessoa e realmente colocar naquela função. Uma pessoa que estivesse realmente envolvido, né, comprometido, uma pessoa que realmente estivesse não cansado, porque você trabalhar um dia, um ano, 6 meses, 2 anos e cansar. Imagine você trabalhar 17 anos em uma congregação e não cansar. Imagine você trabalhar num ministério como o meu pastor, 50 anos. 50 anos de ministério, vamos dizer assim. Eu passei 17 anos fora numa congregação. Quando eu saí, ele estava lá sentado, dia de sábado, de terno, na escola bíblica. Depois, 17 anos depois, eu volto para o mesmo lugar. Ele está lá na mesma cadeira, na mesma escola bíblica, com o mesmo terno, não, mas de terno, nos sábados, no domingo, nas doutrinas, fazendo aquilo que era para ser feito há mais de 50 anos, sem cansar. E se cansa, não demonstra pela sua idade. E a gente tem que tirar isso como lição para as nossas vidas, irmãos. Eu acho maravilhoso isso. É como um pai. O pai não deve perder o tempo cansando. O pai não cansa, a mãe não cansa. O filho cansa. Mas o pai não deve cansar. E o pai, então, ele não estou com o filho, ele ficou quieto, deixou que o filho tomasse aquele caminho que ele queria, sabendo que ele iria quebrar a cara mais tarde, sabendo que o caminho que ele ia percorrer não seria um caminho fácil, e percorreu então. Quando a situação muda, aí o filho volta para casa. O filho, depois de muitos anos, gastou todo o dinheiro, né, vivendo dissolutamente, gastou, farriou. Quando ele perdeu tudo, que se viu na miséria, fome na terra muito grande, nessa época ele sentiu vontade, foi arranjar um emprego num canto, botaram ele para tomar conta de porcos, no chiqueiro. E a Bíblia diz que a fome era tanta que ele desejava comer daquela comida que se lançava para os porcos e ninguém dava. O mundo nos trata assim, o mundo é duro, irmãos. Mas quem vai nos dizer não é o Pai. Nós precisamos aprender que o mundo é duro. Que as coisas, certa vez eu tinha 23 e poucos anos, eu tive uma conversa com a minha mãe, numa certa noite, já indo para outro estado, e eu tive uma conversa e ela disse, meu filho, cuidado nessas suas atitudes. Eu digo, não, eu sei o que estou fazendo. Ela disse, espero que você saiba. E começou a chorar. E eu, pisando forte, fui embora. Irmãos, a minha mãe estava certa. Eu quebrei a cara com algumas atitudes que eu tomei. Mas pude voltar. E voltei, me desculpei com ela, e só me veio esse texto na cabeça. Parece que os nossos pais, eles já conhecem a nossa história do começo ao final. Só a gente que não entende e não conhece a nossa história. E precisamos fazer as nossas tolices, precisamos fazer as nossas besteiras. E o pai, então, quando vê o filho, o pai não foi xingar, o pai não correu atrás. A Bíblia diz que o pai, vendo-o de longe, correu e o abraçou, e o beijou, e o amou, e mandou os criados colocar uma roupa nova, dar um banho, né, trazer um anel novo para ele de honra, honrar, matar uma comida. O pai não disse, eu não disse a você, infeliz, que você ia quebrar a cara. O pai, em momento algum, o pai passou na cara. Em momento algum, o pai foi vingativo. Ele continuou emocionalmente estável, emocionalmente superior ao filho. Você já percebeu?
Ele amou, se moveu de íntima compaixão, o abraçou, o beijou, mandou trocar sua roupa, mandou dar um banho, disse que o filho estava morto e reviveu, fez um banquete, mandou matar um carneiro, um cordeiro cevado, gordo, chamou os vizinhos, as pessoas, fez uma festa dentro de casa, músicas, porque aquele filho estava retornando convertido verdadeiramente. Aquele filho agora estava achando o seu caminho. Sabe por que ele achou? Porque o pai não quis fazer o trabalho de Deus. O pai não pegou na roupa dele, disse: não, meu filhinho bonito, lindo, fique, por favor, não vá, fique aqui, mas fique insatisfeito, fazendo um trabalho péssimo, de péssima qualidade, de cara feia, fique aqui reclamando de tudo, mas fique. O pai não disse: não, vá, meu filho, vá, você está me achando como morto, que eu não sou nada, sou um pano de chão, eu sou um Zé Ninguém, eu não tenho experiência, mas vá. O pai não disse nada, o pai simplesmente repartiu a herança e deu a parte dele. E deixou que Deus trabalhasse. Eu acho lindo o trabalhar de Deus, irmãos. Moral da história é que quando você pai, você mãe, você pastor, você obreiro na casa de Deus, você mulher, você namorada, namorado, noivo, patrão, empregado, todas as pessoas, quando estiver com raiva, fique calado. Quando você for magoado, fique calado. Quando você for humilhado, não vá fora, fique calado. Quando o seu filho comprar um carro e não lhe avisar, não pedir a sua opinião, não se chateie, fique calado. Quando o seu filho casar sem motivo e sair de casa e casar e não convidar você nem para o casamento, fique calado, permaneça calado. Quando o seu filho mudar para uma casa nova, não pedir a sua opinião: pai, comprei uma casa, a casa é nova, linda, tal, tá aqui, e não, fique calado, permaneça calado. Quando seu filho ou sua filha fizer um monte de besteira por aí e tal, e você quiser falar, retrucar, mesmo sabendo que está errado, que você pode estourar, mas você está zangado, fique calado, permaneça em silêncio. O silêncio, ele resolve tudo. A raiva é como uma lama seca, né? No sapato. Quando a gente pisa na lama com um sapato novo, se você naquele momento for limpar, vai lamear muito mais o sapato. Vai sujar todo o sapato, porque a lama tá fresquinha ali no sapato. Mas você quer ver? Chega em casa, tira o sapato, coloque no sol, não passa pano, não faça nada, deixa o sapato no sol o dia todo. No final do dia você bate, aquela lama cai todinha, você passa uma escovazinha e fica novo. Deixe a lama secar. Não tome atitudes precipitadas que venham a impedir o trabalhar de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer a parte do Senhor. Muitas das vezes nós queremos que o sujeito se converta à força. Que a sujeita se converta à força. Mas Deus, ele tem as suas ferramentas, irmãos. Deus, ele tem os seus propósitos. Em cada coisa, Deus tem o seu propósito. O filho mais velho, o irmão do filho pródigo, ele ficou em casa. E quando o irmão mais novo volta, o filho mais velho, o irmão mais velho, se chateou. A Bíblia diz que ele, ouvindo as músicas de em casa,
o som de alegria, tal. Aí ele chegou do trabalho e perguntou na porta de casa, da fazenda, né? Disse, que zoada é essa aí? Que barulho de dança, de festa é essa aí? Alguém disse, é o teu irmão que voltou. E o teu pai mandou fazer uma festa, matou um cordeiro cevado, deu uma roupa nova para ele, mandou dar um banho, deu um anel, deu um sapato novo a ele. E ele então chegou para o pai e não queria entrar na festa. Ele não queria participar da festa. Os empregados, as pessoas pediram que ele entrasse. Ele disse, não, eu estava aborrecido. E o pai dele então voltou e disse, quem é que está vendo, meu filho? Ele disse, eu te sirvo há tantos anos. Eu nunca pedi um carneiro para comemorar com meus amigos. Eu te sirvo há tantos anos. Eu nunca dei um prejuízo a você. Enquanto esse seu filho aí gasta tudo que tem, vivendo de soluçamento, vai para farra, toma todas as cachaças, apronta tudo, perde tudo, quando está quebrado, depois de muitos anos volta e eu aqui trabalhando, o senhor nunca me deu um cordeiro para brincar com meus amigos. Ele disse, meu filho, tu estás comigo, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O infeliz é que não pedia. O infeliz nunca saiu de casa, irmão, já notou? Mas era chateado e magoado. Não tinha essa conversão ainda. Não tinha um relacionamento que o filho mais novo aprendeu a ter agora com o pai. De coração aberto. Voltou com as suas próprias pernas. Ele foi e o pai nunca foi atrás dele. Ele mesmo saiu e ele mesmo voltou com as suas próprias perninhas. Como eu disse, eu dirigi congregação 17 anos, irmãos. Mas todas as vezes que eu fui atrás de alguém que se afastou da igreja, eu quebrei a cara. Sabe disso? Todas as vezes que eu tentei bajular alguém rebelde, alguém que se afasta da igreja, fica com biquinho, chateadinho, chateadinha, e não sei o quê, e sai da igreja, é porque nunca foi igreja, irmão. E todas as vezes que eu ia lá bajular, irmão, volte, o que é que tá vendo? Vamos voltar para a comunhão e tal. Quebrei a cara, porque muitas das vezes a pessoa podia até voltar, mas voltava rebeliada, inconvertida, cheio de problema. Cheio de não me toque, de mau gosto, tá entendendo? Aí eu decidi que eu nunca mais ia atrás de ninguém. O sujeito saiu, problema dele. Ele volte com as perninhas dele. As perninhas dela, eu não quero mais, problema seu, vai embora. Vai embora com as suas pernas. E volte pelo mesmo caminho com as suas próprias pernas. Eu já tive casos assim nesse tempo. Pessoas que saíram e eu não fui atrás e voltaram. Mas quando voltaram, voltaram convertidas. Convertidas, não convencidas. Convertidas. O que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, meu pai, mãe. Deixa Deus trabalhar, não faz o trabalho de Deus. Fica calado. Se está chateado, fique calado. Se está... As tuas palavras vão agredir, as tuas palavras vão dar uma porrada na cara da pessoa, fica calada, fica calado. Se as tuas palavras naquele momento de ira vai ferir, vai agravar mais a situação, permanece em silêncio, permanece calado e deixa que Deus faça o trabalho. Moisés ouviu, ou seja, Miriam, aí me vê agora assim, Miriam e Arão falaram mal de Moisés, criticaram o líder. E Deus ouviu, Deus ouviu. Em momento algum Deus queria que Miriam e Moisés já estavam sabendo. Moisés já estava sabendo, e ele não foi tomar satisfação com Arão e Miriam, que era irmão deles. Ele ficou calado, permaneceu calado, e intercedeu por eles. Foi interceder por eles dois. O que nós podemos fazer, irmãos, é interceder. Só interceder pelos nossos filhos, pelos nossos relacionamentos, aprender de Deus, aprender com a palavra,
Aprender com a atitude deste pai, que teve uma atitude madura, uma atitude coerente, foi equilibrado emocionalmente, é muito equilibrado. Ele não bateu o pé, não esperneou, nem foi atrás. Ficou calado. E o tempo e Deus, claro, resolveu todas as coisas. Eu digo assim, como o sapato, a ilustração do sapato que eu disse. Deixa a raiva secar. Deixa a lama secar. Quando a lama secar, aí você bate o sapato, passa uma escova e a situação se resolve e você continua caminhando com Cristo. Que nesta noite nós tenhamos um final de noite agradável, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa poderosamente, que Deus te dê equilíbrio emocional para lidar com seus filhos, lidar com os problemas, que Deus lhe dê equilíbrio emocional, maturidade espiritual para você enfrentar as diversas situações que possa vir. Boa noite.